Vini Júnior e Mbappé livraram Xabi Alonso da demissão hoje no Real. O que aconteceu nesta tarde foi daqueles episódios que fazem a torcida respirar aliviada, a imprensa mudar de tom e a diretoria adiar conversas delicadas. Depois de uma sequência pesada de tropeços, empates frustrantes e atuações que deixaram o Real Madrid sob pressão absoluta, o duelo contra o Atlético de Bilbao ganhou contornos de final. Todo mundo sabia que era o jogo que definiria o futuro do treinador. O clima nos bastidores era de incerteza total e cada minuto sem vitória parecia ampliar o risco de uma decisão drástica. Mas o futebol tem seus momentos mágicos, e hoje foi justamente um deles, com Vini Júnior, Mbappé e Camavinga assumindo o papel de heróis do clube e literalmente tirando Xabi Alonso do abismo. A atmosfera antes da bola rolar era de tensão pura. A torcida compareceu, mas vinha mais desconfiada do que esperançosa. O Real vivia uma fase rara de irregularidade. Derrotas que pareciam inexplicáveis, empates contra adversários muito abaixo na tabela e uma sensação de que o time tinha perdido identidade. Xabi Alonso, tão promissor no início de seu trabalho, estava no centro das críticas e até ex-jogadores do clube comentavam diariamente que algo precisava mudar. O presidente Florentino Pérez, sempre atento aos humores da torcida, acompanhava tudo de perto. Era claro que um tropeço hoje poderia encerrar o ciclo do treinador. Logo nos primeiros minutos, Vini Júnior mostrou que estava disposto a carregar o jogo. Ele recebeu, acelerou, driblou, atraiu 3 marcadores e abriu espaços para que Mbappé ficasse livre em diversas jogadas. A química entre os dois, que vinha oscilando recentemente, reapareceu com força total. O brasileiro distribuía assistências como se estivesse jogando uma pelada, e Mbappé parecia magnético, sempre bem posicionado, sempre pronto para finalizar. O Real Madrid começou a se impor, a torcida a se levantar e a sensação de catástrofe começou a desaparecer. O primeiro gol saiu justamente em jogada construída por Vini Júnior. Ele recebeu pela esquerda, puxou para dentro com aquele estilo que só ele tem, esperou o momento perfeito e enfiou uma bola açucarada para Mbappé. O francês dominou e finalizou com a categoria que o mundo inteiro conhece, 1-0. O Bernabéu explodiu e Xabi Alonso fechou os olhos por 2 segundos, como se estivesse respirando a primeira lufada de alívio em semanas. A câmera imediatamente o focalizou e o estádio percebeu. Aquele gol não foi só do Mbappé. Foi um gol que segurou o treinador no cargo. No banco, Xabi Alonso já não parecia um homem condenado. Pelo contrário, estava vibrante, dando instruções, reorganizando a equipe e demonstrando que ainda tinha domínio sobre o elenco. Muitos comentaristas afirmariam depois que este foi o jogo em que ele mostrou que ainda tinha respostas, ainda tinha voz e ainda tinha futuro no Real. Mas o que selou de vez a noite perfeita foi o terceiro gol, marcado por Camavinga. O francês, que fez talvez sua melhor partida na temporada, completou com um chute forte de fora da área, uma jogada que começou exatamente como as outras. Vini Júnior conduzindo, criando, desequilibrando, abrindo espaços. A bola sobrou limpa para Camavinga, que não pensou 2 vezes e mandou para o fundo da rede, 3-0. A vitória estava sacramentada, a crise parecia evaporar e a noite se transformava em um ponto de virada. Vini Júnior, mesmo sem marcar, foi um dos grandes protagonistas. Ele teve pelo menos 3 chances claras para fazer gol. Em uma delas, passou por 2 defensores, chutou cruzado e a bola raspou a trave. Em outra, recebeu de Mbappé e tentou encobrir o goleiro, mas faltou precisão. Mesmo assim, suas assistências e sua presença ofensiva foram decisivas. Era impossível não notar. Ele estava jogando com fome,
com intensidade, como se tivesse entendido perfeitamente que hoje era dia de salvar o treinador, de segurar as pontas e de mostrar por que é um dos melhores do mundo. E Mbappé, claro, brilhou como o craque que é. Seus 2 gols recolocaram o time em sintonia com a vitória, mas além disso, mostraram algo que o torcedor vinha cobrando: liderança. Ele foi visto várias vezes conversando com os companheiros, incentivando, cobrando, demonstrando que também assumia responsabilidade nos momentos difíceis. Essa postura chamou a atenção de toda a imprensa, que destacou como o francês finalmente parecia à vontade no projeto esportivo do Real. Depois do apito final, os jogadores foram abraçar o treinador, e foi visível que havia ali um sentimento real de união. Mbappé, Vini e Camavinga, os heróis da noite, foram os primeiros a se aproximar. Xabi Alonso, emocionado, respirava fundo tentando manter a compostura. Mas, quando foi chamado para dar sua declaração oficial, não conseguiu esconder o quanto estava impactado. Ele disse: "Hoje o time mostrou caráter. Eu sabia que só venceríamos se jogássemos como família, e eles fizeram isso. Esses jogadores me protegeram, me deram força e mostraram que acreditam no que estamos construindo." A fala repercutiu rapidamente e o clima na coletiva era de reconciliação. Muitos jornalistas, que dias antes falavam em queda iminente, passaram a sugerir que Xabi Alonso merecia tempo para continuar construindo sua ideia de jogo. A vitória por 3-0 não era apenas um placar, era uma mensagem. O Real Madrid tinha acordado. A vitória também teve efeito imediato fora de campo. A imprensa espanhola, que vinha martelando críticas duras, mudou completamente o discurso. Programas esportivos passaram a debater o renascimento do time e a aliança técnica entre Vini Júnior, Mbappé e Xabi Alonso ganhou destaque em capas e manchetes. Ex-jogadores do clube, que vinham sugerindo mudanças radicais, agora elogiavam a postura do treinador e destacavam que poucos técnicos conseguiriam sobreviver a semanas tão turbulentas e ainda apresentar uma atuação tão dominante como a de hoje. Torcedores que antes pediam a saída imediata de Xabi Alonso, hoje reconheciam que a equipe ainda acreditava no trabalho do treinador. O jogo também reacendeu o debate sobre o papel de Vini Júnior como líder técnico. Apesar de não marcar, ele foi o grande gerador de jogo, responsável direto pela criação das principais jogadas. E você, torcedor, o que achou? Deixe sua opinião aí. Valeu e que Deus te abençoe.